Sejam todos bem-vindos a mais uma investigação documental. Hoje a gente vai mergulhar direto num assunto simplesmente fascinante, um dos maiores mistérios textuais da antiguidade. Basicamente, estamos falando de um aparente choque frontal entre duas genealogias. Vamos analisar como textos milenares conseguiram construir uma arquitetura literária e histórica impressionante para resolver um problema que, numa primeira olhada, não tem solução nenhuma. Nosso foco aqui é destrinchar esse enigma estrutural, peça por peça, olhando estritamente para as evidências deixadas nos textos originais. Para começar a entender a escala do obstáculo, pensa no seguinte: o texto antigo cravava uma regra inegociável. Havia promessa de um rei, e esse rei obrigatoriamente precisava haver de uma linhagem real específica. O grande problema? Essa mesma linhagem, por motivos históricos e proféticos registrados nos documentos, foi amaldiçoada e totalmente desqualificada. Ou seja, matematicamente e logicamente falando, cumprir essa profecia milenar era para ser um negócio absolutamente impossível. E isso nos leva à grande questão central da nossa análise de hoje: como uma promessa estrutural tão fundamental pode ser cumprida se a própria linhagem exigida para isso carrega uma maldição irrevogável. É literalmente uma história de detetive teológico. Os textos antigos precisaram navegar por um paradoxo gigantesco, e a maneira como eles fazem isso revela uma engenharia impressionante. Parte 1. A promessa e o problema. Bom, antes de analisar o conflito em si, a gente precisa estabelecer as regras básicas do jogo, né? Vamos olhar o ponto de partida. A regra número 1, que está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, é super clara. A figura prometida, o Messias, tinha um pré-requisito central e irrenunciável: ser um descendente do rei Davi. A promessa afirma que apenas um descendente direto de Davi teria autoridade para reinar para sempre. Analisando esses documentos de forma imparcial, isso cria uma necessidade estritamente biológica e legal. Não tinha margem para interpretação livre, sabe? O sangue e o direito ao trono precisavam convergir perfeitamente. O que nos leva à parte 2, a maldição de Jeconias. É justamente aqui que os registros históricos jogam uma bomba que parece destruir por completo a viabilidade dessa linhagem. Dá uma olhada no que diz o livro de Jeremias, lá no capítulo 22, verso 30. Ele documenta uma maldição explícita sobre um dos reis da linhagem de Salomão, um cara chamado Jeconias. O texto decreta o seguinte: nenhum de seus descendentes prosperará, sentando-se no trono de Davi. A gente não pode subestimar a gravidade disso. Esse decreto específico efetivamente desqualificou toda a linha real direta e biológica de Salomão, que passava por Jeconias, de voltar a sentar no trono um dia. A linhagem estava oficialmente corrompida. Essa comparação ilustra muito bem a tensão que a gente está investigando. Olha só, de um lado, a promessa exige com todas as letras que o herdeiro venha da linhagem real de Davi, mas, do outro lado, o decreto legal proíbe estritamente que qualquer pessoa dessa mesma linhagem prospere no trono. É o dilema perfeito. O texto exige um herdeiro real e, ao mesmo tempo, barra esse herdeiro. Como é que os antigos solucionaram um negócio tão hermético? Parte 3. Duas genealogias distintas. A chave para desvendar esse quebra-cabeça surge de uma descoberta textual intrigante nos documentos-fonte. Colocando os textos lado a lado, a gente percebe algo sensacional. O Evangelho de Mateus vai rastreando a linhagem real que passa por Salomão e por todos os reis de Judá até chegar em José. Mas quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, ele rastreia uma linha familiar totalmente diferente. É uma linha não real que passa por Natã, que foi outro filho de Davi, e segue um caminho paralelo. E detalhe, isso não é um erro textual, tá? É uma distinção totalmente intencional, como a gente já vai ver. Parte 4. A linhagem legal. Vamos dar um zoom no relato de Mateus primeiro para entender como eles resolveram a questão jurídica do direito ao trono. Lá no hebraico, o direito de sentar no trono tem um nome, Kissi David. Mateus constrói toda a explicação dele focada exatamente nesse aspecto. Ele mapeia com maior cuidado a herança descendo do rei Davi, passando pelo rei Salomão e por toda a realeza até chegar em José. O texto deixa claríssimo que essa é a linha do direito monárquico. Só que tem aquele detalhe gigantesco, lembra? Essa linha é a que carrega a maldição de Jeconias. E é aí que o papel de José se torna o verdadeiro ponto de virada. Os registros afirmam explicitamente que José não é o pai biológico. Mas, dentro da cultura e da lei judaica da época, a linhagem legal, o direito de herança, era passada sempre pelo pai. Ao dar o nome dele a Jesus e reconhecer a criança juridicamente como filho, José atua como o condutor desse Kissi David, o direito real. Gente, é literalmente a brecha jurídica perfeita da antiguidade.
O direito monárquico é transferido, mas a maldição biológica genética fica de fora. Resolvido o problema da lei. Parte 5. A linhagem biológica. Agora que a gente viu a parte jurídica, o foco muda para o relato de Lucas, que é onde descobrimos como a exigência de descendência física direta é resolvida. Porque, claro, o Messias não podia ser só um herdeiro no papel, né? Os textos exigiam a Zera David, que é a semente física, a descendência biológica humana. No hebraico bíblico, isso é descrito como bassar, ou seja, pela carne. Essa evidência prova que ter o DNA orgânico de Davi era absolutamente inegociável para validar a profecia. A genealogia de Lucas é uma jogada de mestre de navegação. Olha o caminho. Ela desce do rei Davi, mas ao invés de ir para Salomão, ela faz um desvio estratégico e passa por Natã. Como Natã não foi rei, a linha dele é uma linha comum, totalmente isenta daquela maldição real. Essa linhagem segue intacta geração após geração até chegar a Eli e, pelo contexto cultural rigoroso, desaguar em Maria. Ou seja, a rota contorna de forma impecável os reis amaldiçoados. Mas por que José aparece nessa lista de Lucas, então? Aqui a gente precisa entender como funcionavam os registros oficiais da época. O conceito é Miriam Bat Eli, Maria, filha de Eli. Nas genealogias oficiais hebraicas, o nome das mulheres costumava ser omitido. No lugar da esposa, eles inseriam o nome do marido, o genro no caso, para manter o padrão de registro sempre masculino. O Talmud e vários historiadores apontam que ao listar José, filho de Eli, Lucas está na verdade registrando a linhagem do sogro de José, o pai biológico de Maria. E quando a gente olha para o perfil de Maria, tudo se encaixa. Ela é conectada pela Bíblia à linhagem sacerdotal através de sua parente Isabel. Vivia lá em Nazaré, na Galileia. E os próprios textos do Novo Testamento, como lá no livro de Romanos, confirmam explicitamente que Jesus nasceu da descendência física de Davi. Ela pertence a Beit David, a casa de Davi, fornecendo exatamente aquela linhagem de sangue puro, limpinha da maldição histórica. Parte 6. A solução perfeita. Chegou a hora de juntar as peças desse quebra-cabeça e ver de perto a engenharia teológica incrível escondida nesses documentos. Colocando tudo nessa tabela de resumo, a genialidade salta aos olhos. A gente tinha 3 exigências simultaneamente impossíveis, mas olha como todas são cumpridas ao mesmo tempo. Descendência biológica? Confere, provida por Maria através da linha de Natã. Direito legal ao trono? Confere também, garantido pela adoção jurídica de José. E a maldição milenar? Evitada com precisão cirúrgica, porque a herança física faz um desvio perfeito da linhagem amaldiçoada. Isso tudo significa que o que estamos testemunhando não é uma contradição textual ou um erro histórico bobo, como muita gente assume numa leitura rápida. É uma construção complexa demais. É uma precisão quase matemática. O texto junta a origem exigida pelas profecias, fornece uma descendência biológica irrefutável, livre de qualquer maldição e consolida esse tudo com uma autoridade legal inquestionável. É incrível ver como o paradoxo foi perfeitamente montado e resolvido. E analisar a sofisticação dessa solução, sem dúvida, deixa qualquer um de nós impressionado. Diante do modo como essa aparente impossibilidade foi desconstruída, fica a grande pergunta final. Se documentos tão antigos conseguem elaborar uma arquitetura de informações com uma perfeição estrutural dessas, que outros tesouros de lógica e engenharia textual estão só esperando para serem descobertos em suas páginas. É por isso que sempre vale a pena investigar além da superfície. Um grande abraço a todos que nos acompanharam, pensem sobre isso e até a próxima!